O vídeo de hoje, gente, é sobre os Dendrobium nobile e seus híbridos. Ele é conhecido popularmente também como olho de boneca. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E olhem como está linda essa minha parede aqui de Dendrobium, gente. Olha que maravilha que tá, que cores mais lindas. Algumas eu ganhei da minha amiga no ano passado, outras eu comprei, algumas eu deixei penduradas aqui, só fixei aqui no muro, como elas se adaptaram bem. E algumas eu decidi colocar em vasos, e olha como elas estão lindas, gente. Além de estar com o vegetal muito bonito, as florações maravilhosas, olha os brotos, quantos brotos estão nascendo, gente. Tá muito lindo, essas cores aí são lindíssimas. Deixo eles aqui bem em cima aqui do orquidário, deixei bem em cima perto, onde pega mais luminosidade o ano inteiro. Eu postei recentemente na comunidade e teve algumas perguntas de umas inscritas dizendo que os dendróbios delas não floriam. Então eu resolvi fazer esse vídeo e já mostrar alguns dendróbios lindos que eu tô tendo por aqui este ano. Falar como eu cuido. Lá na frente no Xaxim vocês já sabem, né? Eu já comentei com vocês vários vídeos que a natureza toma conta deles, né? Mas aqui eu tenho alguns cuidados e eu vou passar nesse vídeo para vocês, como o substrato, as regas, a luminosidade. E sim, gente, tem um segredinho aí para lugares que não conseguem a floração. Existem alguns segredinhos aí, principalmente na rega, que eu vou estar comentando aí com vocês, falando. Então vai ter bastante dicas aí, me acompanhem, que vocês vão gostar bastante. E gente, eu já peço o seu like para esse vídeo, isso ajuda bastante o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever. O Dendrobium nobile é uma orquídea que pode ser cultivado em vários lugares aqui do Brasil, praticamente todos. Eu mostrei para vocês vários vídeos do meu Xaxim lá na frente, cheio de Dendrobium nobiles, né? Já até passou a floração, eles são os primeiros a florirem aqui comigo, porque já estão adaptados aqui ao meu clima, e eles ficam no tempo, pegando um sol aí quase todo dia. O nosso inverno também, ele é frio, porém não é muito chuvoso. E eu no inverno eu não rego também, só no verão. Então aí já ajuda, né, a estimular as asas florais. E para a gente ter sucesso aí no cultivo e vir a ter floração nos Dendrobium nobile, existem alguns fatores que devemos levar em conta no nosso cultivo. Ela é uma orquídea rústica, de fácil cultivo, é difícil de dar doenças, pragas. No início a gente só conhecia essa ali que eu tenho no Xaxim, né? A cor rosa, mais pequena a flor. Agora tem diversos cruzamentos, diversos híbridos, com diversas cores, uma mais linda que a outra, e algumas até perfumadas. E ela é uma orquídea que se adapta muito bem a vários substratos. E também ela pode ser cultivada, sim, principalmente aqui no meu estado, que no inverno é frio, ao sol pleno, ela se dá muito bem, porque no seu habitat natural ela está adaptada a sobreviver sob bruscas variações térmicas durante o ano, passando por intenso calor, intercalados por episódios de tempo mais frio. O Dendrobium nobile é uma espécie de orquídea encontrada nativamente em países como China, Índia, Tailândia, Vietnã, Butão, entre outros. Ela é uma planta epífita, a gente encontra na natureza em galhos das árvores. Ela habita em florestas montanhosas de clima ameno e também pode ser encontrada como rupícola, vegetando sobre rochas coberta por musgo, que no sul é muito comum se encontrar, quase todas as casas têm, qualquer árvore que pegue sol, é muito lindo nas praças. Aqui é uma orquídea que se encontra muito fácil, as cidades menores aqui perto, até nas praças, nos parques, e de muito simples adaptação, ela se adapta muito bem aqui. Então aqui, principalmente nas regiões sul e sudeste, elas são cultivadas com muita facilidade, já que o clima é muito parecido com o seu habitat natural, né, gente? Então muita gente se confunde e acham que os Dendrobium nobile são até de origem daqui, do nosso estado, porque o clima é bem parecido com o nosso, né? Então aqui eu tenho vários cultivos do Dendrobium nobile. Eu coloquei algumas aqui nesse muro, só fixei nessa tela e elas se desenvolveram super bem. E outras eu já coloquei nos tronquinhos, amarrei aqui, botei um pouquinho de esfagno e também estão bem. E aí eu posso tirá-las daqui, né? E também posso tirar o dos vasos, por isso que eu até optei em fazer os replantes
diferentes, porque daí eu posso curtir a floração, levar para onde eu quero, né? Lá para frente de casa. Então fica mais fácil. E como esse muro chove bastante, cai bastante água quando chove, eu posso tirar eles também, né? Mas a maioria do tempo eles ficam aqui. Aí quando chove muito, daí eu tiro. Principalmente quando antecede aí a floração. E aqui nesses vasos, daí eu fiz uns 3, 4 vasos. Aí eu decidi de fazer o replante. Aí o substrato que eu usei foi pedra brita embaixo, uma boa camada de pedra brita e isopor. E depois eu fiz um mix de casca de pinos e pedra brita também. E coloquei aqui. E olha como estão adaptados, como estão já com mudas novas, saudáveis e cresceram muito. Os pseudobulbos também bem fortes, grandes, cresceram bastante. Inclusive eu tive que até tutorar, tive até medo de quebrar alguns pseudobulbos aí, de tão grandes que ficaram. Aí eu amarrei no próprio pendurador para eles ficarem mais firmes. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as regas, principalmente em lugares mais quentes. Aqui no sul, como o clima ele já é bem parecido, a gente não precisa se preocupar tanto com as regas. Porque aqui quando esfria muito, eu fico dias sem regar. Principalmente as que estão no vaso, com substrato que demoram mais a secar. E por eles terem essas canas, esses pseudobulbos bem gordinhos, ali eles têm nutrientes, reservas de nutrientes, reservas de água para ficar algum período sem as regas. Porque também na natureza, no seu habitat natural, eles também passam por esse processo de escassez de água no período que antecede a floração, né? Que é no outono e inverno, quando o fornecimento da água deve ser reduzido. Aí no inverno, com temperaturas mais amenas, aliada à falta de água, ela sinaliza para a planta, para a orquídea, o metabolismo da planta, que é hora de entrar em dormência. Claro que os dendróbios, eles não são iguais aos cimbídeos, que eles precisam ter essa queda brusca de temperatura, né, para florirem. Tanto é que muitos estados, pelo Brasil afora, são bem mais quentes que aqui no sul, e eles têm florações também, conseguem florações, né? Mas se na estação do inverno o clima ficar mais ameno, as florações vão ser bem mais abundantes. Mas claro que isso é especificamente para os dendróbios nobres, pois no grupo Dendrobium existe uma imensa variedade de espécies e que sua origem é de regiões mais quentes. E conforme os anos de cultivo, dá para ver bem direitinho. Na época de dormência, ali no inverno, outono e inverno, as folhas começam a amarelar, logo elas começam a cair. Muitos até acham que estão perdendo a planta, né? E todos esses fenômenos são fundamentais para que na estação seguinte, que geralmente é no inverno e primavera. Então é época assim para a gente ter como marco, para a gente cuidar, principalmente quem está começando a cultivar, quem quer começar a cultivar ou já cultiva e não tem sucesso nas florações, é diminuir as regas no comecinho de maio até no comecinho de agosto. E aí logo que começa já os primeiros sinais de floração, né? Começa as hastes a se formar, as regas já podem voltar à frequência normal daí. E se caso a gente continuar regando no inverno, continuar regando com a mesma frequência, como a gente rega no verão, com substratos sempre úmidos, sem deixar o substrato secar, e ainda mais se deixarmos em um cultivo sem luminosidade suficiente, um lugar mais sombreado, vão emitir as novas mudas, os novos cakes, no lugar das hastes florais. E se caso acontecer, algumas eu deixo, outras, quando já estão com umas raízes, já estão ali com 4, 5 raízes, que já tenho pelo menos uns 4, 5 centímetros de raízes, né? Você pode destacar e fazer um novo replante. Quando são pequenininhas é interessante até num vaso, porque daí elas se desenvolvem mais, porque elas precisam de um pouquinho mais de umidade, né? Ou se for num tronquinho, que bote um pouquinho de musgo, porque eles necessitam de uma umidade, né? Principalmente quando são mudas jovens, ainda estão em desenvolvimento. Outra opção também é não destacar a muda, o cake desse pseudobulbo. Cortar um pedaço desse pseudobulbo e fazer o replante junto. Então, além do estresse hídrico, outro fator importante para induzir a floração, gente, do Dendrobium nobile é o fornecimento de uma luminosidade abundante, porém sem sol direto, nas horas mais quentes do dia. Essa é uma orquídea que precisa bastante luz filtrada para que possa produzir flores também. O ideal é que ela fique numa tela de sombreamento de 50%.
A minha aqui é de 50%, né? Mas o sol direto no início da manhã e no final da tarde não vai fazer mal para ela e ela vai até adorar. E em locais mais amenos, que nem o meu aqui, a gente cultiva em sol pleno sem maiores problemas. Ela se adapta muito bem. A única coisa que acontece é que no verão eu tenho que regar mais, cuidar mais, né? Eu tenho um tronco aqui atrás também, tenho lá na frente no xaxim, e aí eu rego mais. E aqui eu cultivo num lugar aqui do orquidário que ele pega sol praticamente o dia inteiro. Só no cantinho ali que eu tenho algumas que não pegam tanto, mas aqui, bem no meio do orquidário, pega bastante luminosidade, pega aí umas 6 a 8 horas por dia de luz solar filtrada, que é o ideal para eles, né? Também pendurei eles num lugar bem acima até das outras orquídeas, então eles estão assim num lugar perfeito para eles, né? Outro fator também bem importante para estimular a floração do nosso Dendrobium nobile é a adubação, gente. Então você pode escolher aí, né, um composto orgânico, as inorgânicas do tipo NPK. Elas apresentam as quantidades exatas, né, de cada macro e micronutrientes em proporções adequadas para cada etapa de desenvolvimento da planta, né? Eu estou usando o Nutriorg a cada 15 dias, porém em maio eu coloquei o meu adubo caseiro. Eu percebi, não nesses aqui, que foi meu primeiro ano de cultivo aqui dentro do orquidário, mas os outros dendróbions, Densiflorum, o Tissiflorum, o Agregatum principalmente, que eles não estavam se desenvolvendo muito bem. Os pseudobulbos estavam nascendo menores. Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando. Achei até que não ia ter floração deles, ver floração, porque eu estava olhando todo mundo postando, né? Suas florações já quase acabando de alguns e os meus nada. E fazem uns 15 dias para cá eles apontaram ali os botões, né? As hastes florais. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho também do meu cultivo com eles e como é que eu tô cuidando deles aqui. E neles é que eu percebi que eles estavam sentindo um pouco, porque uma vez eu adubava com o adubo orgânico, né? Que é o adubo caseiro que eu faço e intercalo com o bocashi. E aí eu resolvi também colocar nesses dendróbions. E aí bem no início de maio também, onde eu não estava regando com tanta frequência, eu diminuí as regas, eu também acrescentei aí o bocashi nesses aqui, só os de tronquinho que não coloquei. Só coloquei esses que estão nos vasos. Eu não estou usando assim regularmente a cada 2 meses, que nem eu faço com os Cymbidiums, né, com os outros. Coloquei só em maio, agora a gente já está em setembro, então já fazem 4 meses e eu não coloquei mais o adubo. Mas acabando a floração, eu já vou adubar também. E continuando também com o meu adubo Nutriorg. Então eu espero, gente, que eu tenha ajudado as pessoas que tinham me pedido, né, para me dar umas dicas aí de como eu cultivo, como eu consigo minhas florações. Espero realmente ter ajudado, espero ter acrescentado aí no cultivo de vocês e obrigada a todos que ficaram até aqui. E se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários, me digam aí como é que é o cultivo de vocês, se vocês estão tendo sucesso aí nos dendróbions, onde vocês moram é muito quente, estão conseguindo a floração aí. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, até mais!